conecte! Ao menos 2 explosões em Brasília. Olá, eu sou o Joner. Olá, eu sou o Vênus, Friedrich Nietzsche e a morte de Deus. Uma reflexão no contexto do ano de 2024. Estamos no fim de 2024. Um Brasil polarizado. De um lado, um fanatismo religioso que desafia a lógica e ignora a realidade. Do outro lado, uma sociedade cada vez mais influenciada pela ciência, questionando antigas crenças. Será que estamos vivendo o que Friedrich Nietzsche previu quando proclamou a morte de Deus? Será que, em meio a tanta dor e desigualdade, ainda faz sentido acreditar em um Deus onipotente, onisciente e onipresente? Hoje, exploramos as reflexões de Nietzsche e o impacto delas no mundo contemporâneo. Prepare-se para uma jornada filosófica que vai desafiar suas crenças mais profundas. A morte de Deus no pensamento de Nietzsche. Quando Nietzsche declarou Deus está morto, ele não estava se referindo ao fim literal de uma divindade. Em vez disso, ele descrevia o colapso das bases morais e culturais que sustentaram o Ocidente por séculos. Para Nietzsche, a fé em um Deus absoluto foi substituída pela ciência, pela razão e pelo individualismo. O que Nietzsche quer dizer é que, antigamente, quando você estava em um culto religioso e passava mal, os pastores e os fiéis achavam que era algum tipo de demônio. Hoje, você vai direto para o hospital. E é nesse sentido que a ciência tomou o lugar de Deus. Joner, você sabe o que isso significa na prática? Para Nietzsche, sem Deus, a humanidade precisa criar seus próprios valores, encarar a vida de forma autêntica e assumir total responsabilidade por suas escolhas. Enquanto a ciência avança, curando doenças e desvendando os mistérios do universo, as respostas religiosas parecem cada vez mais insuficientes. Nietzsche via isso como uma oportunidade para a humanidade crescer. Mas, ao mesmo tempo, ele advertia sobre os perigos do niilismo, a perda de sentido e direção em um mundo sem Deus. Religião e ciência em 2024. No Brasil de 2024, a crise da fé atinge seu ápice. Muitos questionam se Deus é tão poderoso, por que há fome, por que há crianças inocentes que sofrem e por que aqueles que causam mal prosperam. Joner mesmo, líderes religiosos, ao enfrentarem doenças, recorrem aos avanços científicos que condenam em seus púlpitos. Quando a vida está em risco, é a ciência, e não a fé, que oferece respostas concretas. E quando olhamos para a própria Bíblia, descobrimos histórias que ecoam mitos mais antigos. O dilúvio de Noé, por exemplo, parece ser uma adaptação do conto de Gilgamesh, ou até mesmo do mito de Atrahasis. Isso leva à pergunta: até que ponto nossas crenças religiosas são originais ou construções de narrativas passadas? Talvez o maior golpe na fé venha de dentro das próprias instituições religiosas. Líderes que pregam a solidariedade, mas adoram Mamon, o dinheiro e a cobiça. No Brasil, vemos pastores e padres unindo-se a políticos corruptos, governando contra os mais pobres e ignorando os princípios que dizem defender. Essa aliança entre religião e política corrompe os ideais da fé, transformando a igreja em um palco de interesses, como Nietzsche previu. Quando Deus morre,
Muitos tentam preencher o vazio com poder e dinheiro, deixando os fiéis sem direção. Joner, a pergunta que fica é: o que substitui Deus? Para Nietzsche, a resposta está no Übermensch, o além do homem. É a ideia de que cada um de nós pode superar as limitações impostas pela moralidade tradicional, criar nossos próprios valores e viver de forma plena e autêntica. Estamos vivendo um momento crítico na história. Um momento em que as bases religiosas estão sendo desafiadas, mas nem todos estão prontos para encarar as responsabilidades que vêm com a liberdade. A morte de Deus não é o fim, mas um convite para construirmos algo novo, algo que traga significado verdadeiro para nossas vidas. E você, está preparado para essa jornada? Será que Nietzsche está certo? Até o próximo vídeo, pessoal! Sky.